Bem-vindos ao 16º vídeo de perguntas Classe S aqui do canal Classe S. Dessa vez vocês mandaram muitas perguntas, eu tive que selecionar as que entravam e as que não iriam entrar. Vocês mandaram perguntas aqui de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Fairy Tail, uma de One Piece e outras de assuntos mais variados. Eu prefiro as perguntas de assuntos mais variados, vou admitir. E antes de começar, deixa aí o seu like, caso não seja inscrito, se inscreve aí e aproveita e ativa o sininho da notificação e bora pro que interessa. Vamos começar aqui com a pergunta do Torá Sonosaki, nosso amigo Torá, já apareceu aqui várias vezes. Um abraço, Torá, obrigado por mandar suas perguntas, porque ele mandou várias, né? Primeira pergunta dele aqui, você prefere Kimetsu ou Jujutsu Kaisen? Pô, aí tu me pegou, cara, porque tu foi comparar dois animes que eu acho que eu gosto praticamente do mesmo tanto. Mas ok, se for pra escolher um, acho que eu gosto mais de Demon Slayer, simplesmente porque Jujutsu Kaisen não tem uma luta que se compare aquela luta lá do Zui contra o Gyutaro, junto com o Tanjiro, aquele episódio 10 lá da segunda temporada, cara. Aquela luta ali, uma das melhores que eu já vi. Acho que o dia em que eu assisti aquele episódio pela primeira vez é um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque foi muito bom. Acho que uma das melhores cenas de ação que eu já vi em qualquer coisa na minha vida. Então acho que por causa disso eu prefiro Demon Slayer. Mas eu gosto de Jujutsu Kaisen quase o mesmo tanto de Demon Slayer, mas Demon Slayer tem esse detalhe aí, nesse detalhe aí desse episódio. Mais uma pergunta aqui do Torá Sonosaki. Não tem interesse de fazer as análises mensais de Dragon Ball Super? Seria legal, o mangá tá muito bom. Cara, faz muito tempo que eu não leio Dragon Ball Super, não sei nem como é que tá. Eu acho que eu parei naquela parte que eles estavam finalizando a luta contra... Contra quem mesmo, rapaz? Era aquele cara lá que eu esqueci o nome, tinha o Granola, acho que o nome dele era Gás, ele tava lutando contra o tal de Gás, né? O Goku usando o instinto superior, o cara de asa. Faz tempo que eu não leio esse negócio. Mas de fato tava legal mesmo, só que trazer pro canal é um pouco mais difícil, porque acho que pelo menos no tempo que eu fazia review de Dragon Ball Super aqui no canal, não dava tanta visualização. Mesmo Dragon Ball sendo muito popular. Eu já percebi que os mangás mais populares não fazem muito sucesso no meu canal, justamente porque, por serem muito populares, eles têm muita concorrência, né? Um monte de canal fazendo review desse mangá, né? E acaba tendo mais concorrência e não tem tanto aqui pro meu humilde canalzinho, né? Então eu acho difícil eu trazer Dragon Ball Super aqui pro canal, Torá. Agora vamos começar a sessão de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse aqui desse vídeo, né? Começando com a pergunta do Carlos Bisonin Pérez, também apareceu aqui várias vezes, obrigado por mandar sua pergunta, Carlos, um abraço. Vamos lá, minha teoria de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse pode ser que o boss final pode não ser o Arthur, esqueci de colocar o não aqui, pode não ser o Arthur, mas a própria entidade Caos. E talvez, se o Caos conseguir assumir completamente o controle do Arthur, ele vai mostrar muito mais poder do que o Arthur, por conta do Caos ser o dono original de seu poder, ele ia ter mais experiência e afinidade com o seu poder do que ele, já que o Nakaba disse que o Arthur não tem acesso total ao poder do Caos. Eu não sabia que o Nakaba tinha dito isso sobre o Arthur não ter acesso total ao poder do Caos, não lembro dessa parte, ele disse isso no mangá mesmo. Pode ser que ele tenha dito em outro lugar, né, porque eu acho que eu já percebi aí que o Nakaba tá dando uns spoilerzinhos, ele já deu spoiler da filha do King e da Diane no jogo, deu spoiler que o Peso já conheceu o Ban numa sessãozinha de desenho dos fãs. Enfim, acho que não acaba de ver essa boca dele, porque tá dando muito spoiler, viu? Mas ok, tudo bem. Essa teoria faz sentido porque a gente já viu que o Caos, ele é uma entidade um tanto quanto consciente, né? Ele tem uma certa consciência, ele não é só um poder aleatório. Mesmo que talvez não seja uma consciência tão grande, pode ser que em algum momento, né, pelo próprio instinto de preservação, ele tome o controle do Arthur para poder lutar contra os Cavaleiros do Apocalipse, porque ele vê os Cavaleiros do Apocalipse como uma ameaça. Acho que não seria digamos, um vilão muito inteligente, porque realmente deve ser só um instinto. Acho que qualquer consciência que o Caos tenha deve ser só uma coisa instintiva mesmo, quase como um animal. Mas enfim, tem um certo nível de consciência, pode ser que o próprio Caos seja o vilão final aí de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? O Arthur realmente deu pra perceber que ele não usa todo o poder dele não, porque a gente já viu que o próprio Lancelot já é mais forte do que ele. Sinceramente, quem acompanha meus vídeos sabe, né? Naquela época lá que o Arthur tava lutando, eu achava que ele ia ser o mais poderoso de todos, ninguém ia ser páreo pra ele. Mas o Meliodas lutou bem contra ele, depois apareceu o Lancelot, deu uma surra no cara. O Arthur não é tão forte quanto eu imaginava não, então ou ele fica mais forte ou a entidade Caos que toma conta do corpo dele de vez mesmo. Agora aqui é a pergunta do Daniel, que também fez várias perguntas aqui. Obrigado, Daniel, por mandar sua pergunta, um abraço. Podem existir vilões mais fortes que o Arthur? Se sim, como? Estou me referindo ao mangá de Os Quatro Cavaleiros. Acho que essa outra pergunta ela se completa um pouco com a teoria ali do Caos, né? Pode ser que o próprio Caos assuma o poder do corpo do Arthur, né? Ou então de alguma outra pessoa. Eu acho que só o Caos ele não pode
agir sozinho, né? Porque senão não teria necessidade de o Arthur ser um hospedeiro dele, né? Não teria necessidade de ter um rei do caos. Então eu acho que o que pode acontecer é surgir um outro rei do caos, que não seja o Arthur, né? Alguém que seja até mais compatível com o caos do que o próprio Arthur. Mas além disso, pode ser que apareçam outros vilões mais fortes que o Arthur, que não tem muito a ver com o caos, porque a gente já viu que o Lancelot é mais forte que o Arthur atualmente, né? Então pode existir outros personagens que também sejam mais fortes que o Arthur. Considerando que o Arthur não é tão poderoso assim como eu imaginava, pode existir aí várias pessoas que são mais fortes do que ele. Próxima pergunta da dos Quatro Cavaleiros, né? É do Evan de Souza. Um abraço, Evan. Obrigado por mandar sua pergunta aqui. Na sua opinião, me diga que tipo de arma seria adequado para a magia de cada cavaleiro da profecia, tendo em conta que quem vai fazer é o artesão dos gigantes. Olha, essa parte aqui do artesão dos gigantes, que é o Dabuzu, né? O Meliodas está até atrás dele nesse momento, provavelmente. Ele disse que ia fazer isso, né? Que eu lembre, era só pra fazer a arma do Lancelot. Ninguém em nenhum momento falou sobre fazer a arma dos outros. Ninguém disse que tava precisando de uma arma ali. O Tristan já tem aquelas espadas ali que parecem ser um tanto quanto especiais. Elas têm até o nome de Starossa e Mael, né? Que o Nakaba já falou numa perguntinha que um fã fez. A Gawain já tem a espada sagrada Rita, que deve ter sido feita a partir do machado do Scano. E o Percival, ok, ele não vai ficar com aquela espada Percival pra sempre, mas além disso ele já tem uma espada especial, que é um artefato do caos criado pelo Arthur, que atualmente ele está usando como peixeira, né? Em algum momento ele vai perceber que aquilo ali serve mais como uma espada, que aquilo ali é uma arma especial. Então não acho que os Cavaleiros do Apocalipse vão ter todos armas criadas pelo Dabuzu, só o Lancelot mesmo, o resto vai ficar aí com outras armas, né? Aí no caso do Lancelot, acho que ele vai ficar com espada, né? Todos já têm uma espada, o Tristan já tem duas espadas, a Gawain tem uma espada, o Percival tem uma espada, só tá faltando a espada do Lancelot, então acho que todos eles vão usar espadas. Outra pergunta aqui do Daniel. Você acha que vai ter a rivalidade de Arthur e Lancelot pela Guinevere? Rivalidade entre Arthur e Lancelot até meio que já surgiu, né? Por conta daquela treta ali entre eles. Mas pela Guinevere, vai surgir, só que acho que não vai ser uma treta tão interessante quanto é nas lendas arturianas, né? Porque nas lendas arturianas, Arthur e Lancelot são parceiros, né? São amigos, os dois são da Távola Redonda. O Lancelot é um dos homens de confiança do Arthur. Aí acontece tudo aquilo do Lancelot estar comendo a mulher dele, né? Então é uma treta bem mais interessante nas lendas, né? Aqui no mangá já não teria como acontecer porque os dois não são amigos, né? Os dois já começaram como inimigos nisso. Sem falar que o Arthur, pelo que ele já falou, ele não tem interesse pela Guinevere. Ele não tem, digamos, um interesse amoroso pela Guinevere. Ele só quer saber do poder dela. Então qualquer rivalidade que exista por causa da Guinevere não vai ser tão interessante quanto é nos livros e nas lendas, né? Vai ser só por causa o Arthur vai querer ela só por causa do poder dela mesma. Já o Lancelot aí tem uma questão amorosa, né? Mas não vai ter questão dos ciúmes, né? Beleza, acabaram as perguntas dos Quatro Cavaleiros, agora vamos para uma pergunta de Black Clover. Eu me enganei aqui no começo do vídeo, teve uma pergunta de Black Clover também. Pergunta do Phelps, nosso amigo Phelps, que já apareceu aqui outras vezes também. Obrigado, Phelps, por mandar sua pergunta, um abraço. Que outro tipo de arma você gostaria que o Asta usasse com antimagia? Eu acho que ficaria muito top com uma foice. Ele fez uma pergunta de Black Clover One Piece. Primeiro responder de Black Clover, né? Pô, uma foice? O cara já tem 4... Ele tem o quê? 4 espadas, que são tudo arma de corte, que é outra arma de corte pra ele. Dá um escudo pra esse homem, imagina um escudo de antimagia como seria útil. Ele já usa as espadas dele pra cancelar as magias no escudo, fazendo isso seria ainda mais interessante, né? Então uma foice? Acho que não, né? Acho que um escudo seria bem mais legal. Agora outra pergunta aqui de One Piece, que também foi a única pergunta de One Piece aqui que vocês fizeram. O que você acha do despertar dos Logias em One Piece? Como eu não leio o mangá, não sei se já teve algum despertar deles confirmado. Olha, eu também acho que eu lembre, eu leio o mangá, tá? Que eu lembro também não teve o despertar de nenhum Logia. O mais próximo que teve do despertar de um Logia é a fruta do Katakuri, só que o Katakuri não é exatamente uma Logia, né? É um Paramécia que tem uma Paramécia especial que parece uma Logia. Mas o que a gente já viu dos despertares até agora, a grande maioria deles pelo menos, é que eles são capazes de transformar o ambiente ao redor no elemento deles, né? Então, no caso, a Logia do Gelo, do Aokiji, acho que ele conseguiria transformar um ambiente em gelo, talvez um gelo que nunca derreta. O Akainu transformar um ambiente em magma também, talvez um magma que nunca apague. E assim por diante. A grande maioria dos despertares é assim mesmo, inclusive a do Luffy, né? Ele consegue até, acho que transformar as pessoas em borracha, se não me engano, naquela luta contra o Kaido. Fez parecer que sim, né? Então acho que vai ser desse jeito. Agora uma pergunta que não é sobre nenhum anime específico, uma pergunta aqui do Max Sois, nosso amigo Max Sois, obrigado por mandar sua pergunta. Quando você começou a colecionar mangás, você se lembra do primeiro mangá que comprou? Poxa, agora veio aqui uma nostalgia, viu? Quando eu comecei a colecionar,
Acho que eu nem tinha intenção de colecionar, eu tava ali numa livraria, eu tava começando a ler mangás nessa época, né? Quer dizer, já tinha começado a ler mangá, só que não tinha colecionado nenhum ainda. Aí eu comprei ali um de Fairy Tail. Agora, que volume foi de Fairy Tail? Eu não sei se eu vou lembrar, acho que foi o volume 45 de Fairy Tail. A capa me chamou a atenção, né, por conta do... Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque me chamou a atenção. Aí eu quis comprar ele, pronto. Aí depois me interessei em comprar outros, comecei One Piece, Naruto. Foram os 3 primeiros títulos que eu comecei a colecionar, depois comecei outros também. E isso aconteceu quando eu comprei esse volume de Fairy Tail aí, que foi o primeiro volume que eu comprei, acho que foi em 2017. Tem um tempinho, viu? Porra! Há um tempinho. Agora vamos começar a sessão de Fairy Tail. Fairy Tail e Eden Zero, né? Porque tem uma aqui de Eden Zero, só uma de Eden Zero. Vamos começar aqui com a pergunta do Max Sois. Arthur, sou eu. Você leu os capítulos mais recentes de Eden Zero e Fairy Tail? Li. E você acha que tem alguma chance do autor dar um desenvolvimento mais claro do Natsu com a Lucy, já que é o único casal que não teve algo mais específico nessa quest? Curiosidade, foi por causa dos fãs que ele não finalizou anteriormente esse casal. O Hiro já disse isso em uma entrevista. Cara, o Hiro dá tanta entrevista que eu já tô perdido nesse negócio. Eu não sei mais o que é verdade e o que não é, porque toda vez alguma pessoa diz, o Hiro disse numa entrevista. Realmente o cara dá muita entrevista, ele fala muito. É outro autor aí que devia calar a boca, eu acho. Mas, enfim. Você acha que tem alguma chance do autor dar um desenvolvimento mais claro? Chance tem, em algum momento ele vai fazer isso. Eu acho que ele só não fez isso ainda porque talvez ainda demore um pouquinho pra Quest dos 100 anos acabar. Mas ele vai fazer isso sim. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Relaxe. Relaxe. Eu posso estar enganado, né? Aqui, mais uma pergunta de Fairy Tail do Torasu Nozaki. Acha que a Knologer pode retornar de alguma forma em Fairy Tail Quest dos 100 anos? Se não me engano, ele só está preso, né? Destruíram lá e derrotaram a mente dele, derrotaram a mente lá dele e depois foi pra Fenda lá. Se não me engano. Tá enganado, ele morreu sim, cara. Ele foi derrotado tanto no mundo físico, lá naquela forma dragão dele, quanto naquela parte que tava na Fenda, né? Foi destruído das duas formas, tipo, não sobrou nada dele. Tanto a forma dragão quanto a forma humana que tava na Fenda temporal, as duas foram destruídas. Então, o bicho tá morto. Ele só vai voltar se alguém de algum jeito conseguir ressuscitar ele, né? Aí seria trazer de volta dos mortos, mas ele tá morto. Aqui mais uma pergunta do Torasu Nozaki. E por último, não vai mais fazer as análises React de Fairy Tail Quest dos 100 anos? Eu vou, cara, só não tava fazendo porque eu não tava conseguindo encontrar os capítulos traduzidos. Mas era só uma questão de não estar sabendo procurar mesmo. Um pouco antes de começar a gravar esse vídeo bem aqui, eu tava procurando e achei. Foi uma besteirinha de nada, foi só procurar com um pouco mais de afinco que eu encontrei. Então quando sair o próximo capítulo, vou fazer vídeo sim. E tá bem interessante, né? O mangá já teve revelações ali sobre o Viernes, apareceu a Pedra Filosofal, que eu já tava imaginando que ia aparecer, né? Considerando que tava envolvendo alquimistas e tudo mais. Mas relaxa, vai continuar tendo o vídeo aqui de Fairy Tail no canal. E a última pergunta do vídeo é do Carlos Bisonin. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Na sua opinião, o que fazer com fanboys de animes ou personagens que não aceitam argumentos que seus personagens perdem em determinada situação, mesmo você mostrando provas para isso? Aí ele dá aqui um exemplo que eu não vou ler porque é muito grande. O que fazer com fanboys, basicamente é o que tu tá perguntando, né? Bom, como agir contra um fanboy? O que fazer com um fanboy? Primeiro, você pega ele pelos ovos, você amarra os ovos dele, amarra num carro, numa moto, num cavalo, alguma coisa assim e sai arrastando pela cidade. Esse é o único modo que eu conheço de lidar com um fanboy, é assim que eu faço pelo menos, né? Mas falando sério, não sei o que tu quer que eu responda, eu não faço nada com os fanboys. O que eu vou fazer com um fanboy? Quer tipo que eu diga algum argumento pra dar contra eles? É isso, cara? É complicado, porque acho que é muito sem sentido você discutir com uma pessoa que não ouve a razão, sabe? Não dá pra discutir com gente que não é razoável. Então se tu faz isso, o único conselho que eu posso te dar é não fazer isso. Principalmente se for na internet, porque a coisa mais sem futuro do mundo é discutir com um estranho na internet. Então se aparecer algum fanboy na tua frente, querendo ser o babacão aí, ser o fanboy, então ignora ele. Diz, tá bom, tu tá certo. A tua paz de espírito é mais importante, não vai se irritar com esse tipo de gente não. Gente que não ouve a razão, gente que não é razoável. Aí não tem o que fazer. O melhor que a gente faz é ignorar mesmo. E é isso. Esse foi o 16º vídeo de perguntas Classe S, do canal Classe S. Deixa nos comentários qualquer coisa que você tenha pra dizer. Caso não seja inscrito ainda, se inscreve. E tchau, um beijo, até a próxima.